Bom, pessoal, nós estamos então iniciando a nossa aula de medidas elétricas, né? Essa é a nossa primeira aula dessa disciplina. Disciplina essa que vai trazer para nós aí os instrumentos, né? Quais são os instrumentos de medição que são utilizados para poder aferir as grandezas elétricas, ok? Então nós vamos ver durante essas aulas, né? Quais são os instrumentos e algumas informações importantes que nós precisamos saber a respeito do instrumento a ser utilizado, ok? Nessa primeira aula vamos fazer uma introdução a respeito do instrumento, a respeito de alguns conceitos do instrumento, né? A relação de grandeza, né? Relação de erros de medição, para a gente poder se preparar, né? Melhor para poder utilizar o instrumento no momento que for necessário, ok? Então, como uma definição inicial, nós podemos definir as medidas elétricas, né, ou seja, as medidas elétricas, como uma grandeza que só pode ser aferida por instrumentos. Não é possível, né, nós aferirmos as grandezas elétricas através de sentidos humanos, né? Então eu tenho que ter um instrumento específico para que eu possa aferir essa grandeza. Então, grandezas elétricas são todas as grandezas elétricas, né, que para ser medidas eu preciso da utilização de um instrumento específico, ok? Nós já vimos nas aulas anteriores de fundamentos elétricos quais são essas grandezas, lembra? Corrente, a tensão, a resistência, né? São grandezas elétricas que eu vou utilizar um instrumento para poder aferir, poder medir ela no sistema elétrico, tá bom? E dentro desses conceitos, né, de grandezas elétricas, eu tenho o que nós chamamos de padrão, né? O padrão é algo que eu possa me referenciar. Se existe um padrão, eu posso medir, né, o que eu estou fazendo com esse padrão, ok? Então o padrão é a grandeza que serve como referência para a avaliação da qualidade da medida que eu estou fazendo. Então, qualquer padrão que eu vá utilizar, ele tem que ter algumas características importantes. A primeira, tem que ter permanência, né? É a capacidade que o padrão não vai mudar durante o tempo, né? Mesmo que haja alterações climáticas e assim por diante, né? Outra capacidade importante do padrão é a reprodutibilidade, que é o quê? Eu conseguir produzir uma cópia fiel desse padrão. Tem que ser possível copiá-lo, né? Para que eu possa, então, aferir minha medida e comparar com o padrão. Então, vamos dizer assim, duas características importantes do padrão é a permanência, né? É uma delas, e a reprodutibilidade, que é a segunda, né? Em todo e qualquer sistema de medição existe o erro, né? Não é sempre que você consegue aferir a medida real, né? Em alguns momentos você vai chegar próximo dessa medida real, o que em muitos momentos já é o ideal, né, para o sistema que eu estou aferindo. Então, os erros de medição existem, né? Eles estão aí e eles são causados por algumas importantes informações que nós vamos passar para vocês agora, né? Ou seja, eu posso reduzir esse erro, né, através de treinamento, eu posso reduzir esse erro através de instrumentos mais precisos, né? Mas o erro ele ainda vai existir, né? Ok? Então, de um modo bem simples, o que é o erro de medição? Se você pegar o valor que é medido, o valor que você aferiu com o aparelho, e descontar o valor real, né, daquela medição, eu tenho o erro, ou seja, é a diferença que tem entre o valor real e o valor que eu consegui aferir, né? Os instrumentos têm uma capacidade, né, limite para aferir uma grandeza, então ele tem um erro que é inerente ao equipamento. Nós vamos ver isso adiante, tá? Então o valor medido é aquele que eu tenho disponível, aquele que eu medi, aquele que eu posso realmente coletar, né? O valor real é o desejado, né? Seria o mundo ideal, né? Se você conseguisse medir, né, todas as medidas no valor real, né? Mas o valor real é o desejado e nem sempre se consegue chegar no valor real. Então eu busco reduzir essa diferença, né, entre o valor medido e o valor real,
trabalhando de forma que eu possa reduzir. Como eu disse, eu posso treinar mais o meu operador, né, o meu usuário do equipamento, para que ele possa medir de forma mais correta. E eu também posso adquirir instrumentos mais precisos, né, que são mais caros, o custo é maior, mas ele vai dar uma maior precisão, consequentemente o erro é menor, ok? Muito bem. E os erros de medição nós podemos então classificar da seguinte forma. Uma primeira forma de erro de medição são os erros grosseiros, né? Os erros grosseiros são atribuídos ao usuário, ao operador do equipamento. Então é quando a pessoa, né, o operador, o profissional que está utilizando o instrumento, ele não tem capacitação para utilizar aquele instrumento. Então ele vai utilizar de forma incorreta e com isso ele vai coletar a medição errada, né? A medição com um erro maior, são erros grosseiros, né? E os erros grosseiros, eles devem ser eliminados. De que forma? Treinando essa pessoa, né? Treinando esse profissional como usar o aparelho, como fazer a medição, em que condições fazer a medição, tem várias interferências aí que nós precisamos cuidar no momento de fazer a aferição da grandeza. Ok? Então os erros grosseiros são erros que ocorrem em função de que o operador do equipamento não está capacitado ou no momento que mediu não teve a atenção adequada para coletar a grandeza, eu provoco erros grosseiros de medição, né? E eu coleto informações erradas. Isso pode ser prejudicial aí ao meu processo, enfim, depende do processo ao qual você está aferindo, né? Outros erros são os erros sistemáticos, né? Os erros sistemáticos podem ser atribuídos aos equipamentos, né? Ou seja, o próprio equipamento está com problema, né? Ele pode ser atribuído ao meio, ou seja, aquele local que você está medindo, ele tem interferências do meio que pode provocar uma medição errada, né? Então nós podemos ver assim que o erro sistemático ele tem outras interferências. Nós podemos classificá-los da seguinte forma. Eu tenho o primeiro erro, que é o erro instrumental. O erro instrumental é aquele erro em que quem está realmente coletando a informação errada é o próprio equipamento. Então eu posso ter equipamento desgastado, né? Eu posso ter equipamento com defeito, ok? Eu posso ter equipamento que está descalibrado, portanto está coletando informação errada. Então esse tipo de erro são erros do instrumento. Para que eu consiga eliminar esse erro, ou pelo menos minimizá-lo, né? Eu preciso então consertar o equipamento, adquirir um outro equipamento, mandar calibrar o equipamento, enfim. Eu tenho que trabalhar no meu equipamento de medição para que ele reduza ou elimine, né, que seria o melhor, esses erros, ok? Um outro erro sistemático é o erro ambiental. O erro ambiental é quando, em função do ambiente que eu estou medindo, eu vou ter uma alteração nas minhas grandezas, né? Por exemplo, eu medi com um aparelho com um multímetro perto de um campo magnético, vai interferir, com certeza, na medição. Então a gente tem que entender aonde que eu estou coletando aquela grandeza para poder perceber que ali existe alguns fatores ambientais, né, que vão interferir na minha medida, tá? Então esses são erros ambientais. Isso se consegue minimizar entendendo aquele ambiente. Então quando você for medir, você tem que entender que existem impactos, né, ambientais naquele meio que pode interferir na sua medida. Um deles que eu falei são magnetismo, né? O próprio campo elétrico pode interferir, enfim. Você tem que entender aonde está medindo para poder não cometer esses erros de medição sistemáticos provocados por problemas ambientais. Os erros aleatórios são aqueles erros que não tem como nós prevermos, né? Então são erros acidentais, né? Ocorre, tá? Nós podemos citar um exemplo como ocorreu um transitório, né, em uma rede elétrica, ou seja, caiu um raio ali perto de onde está medindo, ocorre um surto na rede, você vai coletar uma medida errada. Então isso são aleatórios, não tem como eu prever, né? Mas pode ocorrer também e pode provocar um erro de medição no momento que você está coletando a grandeza, ok? Então erros
são os nossos erros sistemáticos, né? Os erros de medição nós dividimos em dois grupos, né? O primeiro são os erros grosseiros, provocados pelo operador, né? Pela pessoa, pelo profissional que está medindo. E o segundo são os erros sistemáticos, dividem em três erros, né? Erros instrumentais, que são os erros que são provocados pelo próprio instrumento. Os erros ambientais, que são os erros que são provocados por fatores ambientais, né, no local da medição. E os erros aleatórios são aqueles erros que podem ocorrer algumas incertezas que a gente não tem como prever, né? Ok? Muito bem. E para a gente entender a questão dos erros, né, o tratamento de erros, né, nós vamos utilizar duas informações importantes a respeito de um aparelho. Então, eu tenho dois conceitos que nós devemos tratar de forma correta para que nós podemos entender se o teu aparelho é preciso ou se o teu aparelho tem exatidão, ok? Então, a precisão de um aparelho, a precisão de uma medida, né, de um instrumento, ela é definida por um processo estatístico, né? Esse processo irá explicitar afastamento mútuo entre diversas medidas obtidas em uma grandeza. Simplificando isso, o seu aparelho ele tem uma repetibilidade, né, nas medidas, ou seja, ele vai sempre coletar as medidas e elas vão ficar sempre próximas, né? Ele não tem uma variação, né? Então, não estou dizendo que ele está coletando a medida correta, mas todas as que ele coleta estão próximas, né? Elas não estão afastadas uma das outras, então ele tem uma precisão, né? Eu sei que eu vou medir 10 vezes um ponto de tensão. Essas 10 vezes vão ficar próximas os valores. Isso é precisão de um aparelho. Está relacionado à sua repetibilidade. Ele consegue repetir a medida e elas ficam próximas uma da outra. Ok? A exatidão está relacionada ao afastamento da medida real, né? Então, a exatidão, o aparelho correto, o melhor que tem, são aparelhos precisos e exatos. Ou seja, ele repete a medida de forma correta e ele coleta a medida bem próxima da real. Ok? Então, precisão é um conceito, exatidão é outra, né? O aparelho que nós queremos utilizar são aparelhos com alta precisão e com exatidão. E eu posso, então, coletar o valor da grandeza correto. Ok? Muito bem, vamos conhecer alguns instrumentos, né, de medição para que nós possamos, então, entender quais são as aplicações de instrumentos, né? Os instrumentos de medição podem ser aí classificados de três formas, tá, pessoal? Primeiro, pela variável. Qual é a variável que ele vai medir? É a tensão? É a corrente? É a potência? É a resistência, né? Então, eu posso classificar em função da grandeza. Eu também posso classificar em função da forma com que ele vai te apresentar a leitura da medida. Então, eu tenho aparelhos analógicos, vamos mostrar a medida através de ponteiros, né? Você vai ter que interpretar essa medida. E eu tenho aparelhos digitais que mostram a medida direta, né, lá no teu display, né? Então nós chamamos o seguinte: aparelhos analógicos são aparelhos de medida indireta, aparelhos digitais são medidas diretas, porque daí eu consigo já coletar a medida no momento. O analógico tem que interpretar os ponteiros, ok? Qual que é o melhor? Depende do que você vai atuar, né? Hoje, com certeza, os mais utilizados, e praticamente 100%, né, dos processos, são os aparelhos digitais, em função de que eles são muito mais fáceis de operar, muito mais rápida a leitura, né? Isso facilita muito o processo, ok? Vamos conhecer alguns aparelhos, então. O primeiro aparelho que nós vamos conhecer é o amperímetro, né? O amperímetro é o instrumento que eu utilizo para que eu possa medir a corrente elétrica, né? Eles podem medir correntes elétricas tanto contínua quanto alternada, né? Hoje é muito utilizado nos processos aí de manutenção o alicate amperímetro, né? Pela facilidade de eu coletar as correntes, em função que ele tem aí na ponta um alicate, né? Que eu posso então colocar esse alicate no cabo que eu quero coletar a corrente e eu vou coletar a corrente, tá?
Mas existe também alguns painéis, né, os amperímetros analógicos, né, que eu vou lá, vai ficar fixado no painel para que ele possa monitorar aquela corrente o tempo todo, né? Ou seja, ele fica full time no painel, ele é um amperímetro dedicado para coletar as correntes daquele painel, né, em função de que o painel necessita que eu faça uma verificação constante dessa corrente, tá? Então eu tenho os amperímetros digitais, o alicate amperímetro, né? E eu tenho os amperímetros analógicos, que são utilizados muito em painéis, ok? Então, o amperímetro é utilizado para medir corrente elétrica, né? Por isso que o nome amperímetro vem de ampere, né? Lembra que ampere é a unidade da corrente elétrica. Muito bem. Um segundo instrumento é o voltímetro, né? O voltímetro também é um instrumento que pode ser analógico ou pode ser digital, né? Os analógicos são instrumentos, são relógios, né? Que ficam fixados nos painéis elétricos para poder medir a tensão constantemente, né? Então também é um aparelho full time dedicado a um painel, a um sistema, ok? E os digitais, né, são muito utilizados aí para nós fazermos as manutenções diárias e fazer verificações de sistemas, tá ok? Então, o voltímetro é um instrumento que é utilizado para medir a tensão, ok? Existem aí alguns tipos de voltímetros, nós vamos ver isso mais adiante para vocês entenderem como que eu faço a medição com o voltímetro, né? Nessa primeira aula estamos só conhecendo os componentes, ok? Muito bem, um outro aparelho é o ohmímetro, né? O ohmímetro, como o próprio nome diz, ele vai medir ohms, a sua grandeza que ele mede é o ohms, ou seja, é a resistência elétrica, ok? O ohmímetro é um aparelho utilizado para medir resistência elétrica nos sistemas. Existem vários tipos de ohmímetros, né? E a gente vai conhecer alguns. E é claro, você vai adquirir aquele que seja o ideal para o teu processo, tá? Então, ohmímetro, ele mede a grandeza resistência no sistema, ok? E daí chegamos ao multímetro. Por que multímetro? Multímetro porque é um aparelho que eu vou ter nele todas essas possibilidades de medir, né? Então, o multímetro mede a corrente elétrica, ele mede a tensão, ele mede a resistência, ok? Tem outras funcionalidades importantes do multímetro, nós vamos ver mais adiante, que é a continuidade e assim por diante. Então, o multímetro é como se eu pegasse todos os aparelhos e colocasse em um só, o que facilita muito, né, o processo. Então, tem o multímetro com alicate amperímetro já, que é bem melhor, e tem os multímetros só com as ponteiras, né? Lembrando que o multímetro, né, tem todas essas funcionalidades, e ele pode medir tanto corrente alternada quanto corrente contínua, pode medir tensão alternada, tensão contínua e assim por diante. Então, o nome multímetro vem porque ele agrega todos os instrumentos em um só, ok? Muito bem. O equipamento de medição, ele existe uma classe, né? Quando eu vou comprar um equipamento, eu tenho que escolher qual classe que eu vou utilizar. Perdão, pessoal. Essa classe ela está relacionada a quanto exato é o equipamento, quanto precisão e exatidão tem esse equipamento, ok? Então, os instrumentos podem ser classificados de 3 formas, né? Primeiro, instrumentos de precisão, que são aplicados muito em laboratórios, né? Então, essa classe ela é numerada de 01 a 03. Instrumentos de ensaios, também são muito utilizados em laboratórios, em ensaios, né? A numeração dele é de 0,5 a 1,5. E os instrumentos normais, são os serviços gerais, de um modo geral, né? Em que a numeração dele é de 2 a 5, ok? Então esses números de classe eles estão relacionados à precisão do equipamento. Qual é o erro que pode ocorrer quando eu for medir com esse equipamento? E é bem simples de entender, olha só. O erro de equipamento, o erro absoluto, né, é só multiplicar a classe pelo valor de fim de escala, ou seja, a maior medida que ele consegue medir, né? Então, eu tenho a classe no aparelho e eu tenho que ver qual que é a maior medida que ele consegue medir daquela grandeza.
Então, se eu multiplicar a classe pelo fim da escala e dividir por 100, eu tenho o erro do aparelho, né? Vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor? Olha só, um exemplo bem simples, né? Então vamos considerar que eu fui lá e medi a tensão com o voltímetro e eu vi no display dele 120 volts, ok? Então o voltímetro me leu 120 volts. A classe de precisão desse voltímetro é 1,5, né? 1,5, tá? Então ele é da classe de instrumentos de ensaio. A escala dele vai de 0 a 300 volts, ok? Então o final de escala dele é 300 volts. Como que eu vou calcular o erro desse equipamento? Olha só, o erro absoluto do instrumento é igual a 1,5, que é a classe, vezes o 300, que é o final de escala dele, dividido por 100. Isso vai dar 4,5 volts. Ou seja, esse equipamento ele pode ter um erro de 4,5 volts. Portanto, eu posso imaginar, né, que essa medida de 120 volts que ele mediu, ela pode ser mais ou menos 4,5. Ou seja, ela pode estar entre 115,5 a 124,5. Ou seja, não quer dizer que ele cometeu esse erro, mas ela pode estar porque a classe desse instrumento, ela permite esse erro, ok? A classe está bem ligada ao erro do instrumento. Tá bom? Nossos exercícios aí dessa aula, nós vamos fazer alguns exercícios para a gente calcular qual é o erro do equipamento. E o processo é sempre o mesmo. Erro do instrumento é igual a classe vezes o valor de fim de escala dividido por 100. Tá bom, pessoal? Então, esse é um resumo, uma apanhada da nossa primeira aula, né? Espero que vocês tenham acompanhado. E também recomendo que vocês façam a leitura do material em PDF, né? Para que vocês possam internalizar todos esses conceitos, né? Para que isso possa servir para vocês aí no dia a dia, na sua formação técnica, ok? Então, nós vamos agora fazer o nosso exercício, né? Para que nós possamos entender as aplicações e entender esses conceitos de forma de forma que fique mais fixada, né? Tá bom? Então vamos lá para o nosso exercício.